Seguinte, Eliane, qual a diferença entre Umbanda, Umbanda, Não, Umbanda. Pode falar Umbanda. Umbanda Aham. e Candomblé? Legal. A Umbanda, ela é um culto que ela desenvolve ali no Rio de Janeiro e o Candomblé é de Salvador. A Umbanda, ela tem bastante atributos da cultura da etnia Bantu, que é a questão do incorporar aquele ancestral, aquela coisa que vai conversar, vai fazer uma consulta com você. Enquanto o Candomblé, ele já trata com o que o povo iorubá acredita, que é fazer uma oferenda. Essa oferenda, você cozinha uma comida, você cozinha alguma coisa, você quer se dedicar a um orixá. Então você vai fazer uma oferenda para aquele orixá, você vai aproximar aquele orixá da sua vida, para trazer o axé daquele orixá, e você vai comer com ele, entrar em comunhão com aquele ser. Ah, então, o candomblé, ele tem traços originários iorubá, enquanto a Umbanda tem traços bantus. Então, são duas etnias diferentes. Os dois são da África, ou seja, os dois possuem um, um, um- uma raiz, não vou falar uma raiz, mas uma construção em comum, que é vieram da África, mas eles se desenvolveram no Brasil para fins diferentes. Então, tipo, não seja que um é melhor que o outro. Eles são cultos diferentes, dado questões geográficas diferentes também. Uma é Salvador, outra é Rio Bahia, uma lida com orixás, outra com ancestrais, e assim vai indo. Depois, com o passar do tempo, o Rio de Janeiro ele era a capital do Brasil. Então, muita gente de outros países, de outros estados, vieram para o Rio de Janeiro, iam, né, para o Rio de Janeiro para tentar ganhar a vida. Tem até um filme do Lázaro Ramos, não, desculpa. Tem até um filme do Wagner Moura, que ele é um cara que tá lá acho que ele tá em Pernambuco, ele vai querer vir de bike até chegar no Salvador, até chegar no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, e ele fala o filme inteiro. Eu vou resolver minha vida, vou chegar no Rio de Janeiro pra fazer um trabalho pra ganhar R$ 1.000 por mês. Então, tipo, e o filme ele é datado, ele é baseado numa história real, de um cara que ele fez isso, que ele veio do interior, de um outro estado para o Rio de Janeiro. Então, você vê como é a construção ali, do século XX. Então, muita gente via para o Rio de Janeiro, então você trouxe outros elementos de outros crenças para dentro da Umbanda, como até mesmo a presença do orixá. Então, hoje você chega no terreiro de Umbanda, te perguntam qual que é o seu orixá. Ah, mas tem o altar de Umbanda com elementos dos orixás e tal. Por quê? Porque houve essa troca entre cultos diferentes. E assim como também houve o contrário. Você chega dentro de um terreiro de candomblé, o pai de santo, a mãe de santo vai falar sobre o meu Exu ou a minha pombagira, que são entidades da Umbanda. Então, essa troca aconteceu em vários cultos. E não só entre esses cultos, existiram outros cultos também, como Catimbó, Jurema, enfim. Espero que tenha respondido. É isso aí, Eliane. Tá respondida a sua pergunta. Laura perguntou como é a relação da Umbanda com os animais. Acho que muito do preconceito vem disso, né? Uhum. Legal. A questão assim, a questão de você sacrificar um ser, tipo, seja uma galinha, seja uma cabra, essas coisas, é sempre para consumo próprio. É sempre para consumo do local. É sempre para uso interno. Então, tipo, se nós não comêssemos carne, eu até entendo quem é vegano, e aí fala, putz, eu não quero participar de um culto que tenha um sacrifício. Até eu entendo. Mas, se nós chegamos no açougue e compramos, sei lá, me vê 2 quilos de bisteca aí, ou me vê uma picanhazinha, umas 700 de picanha só pra um churrasquinho de final de semana, Super comum, né? super comum. Então, se nós fazemos isso, porque o que acontece? Aí daí é uma estrutura de marketing mesmo. A gente desassocia, desumaniza. A gente não fala nem que me vê um boi. Ah, me vê essa parte lateral do boi? Não. A gente fala, me vê aí os nomes daquela carne, né? Tem aquela carne tem um. Então, é carne, e aquela carne tem uma parte, tem um nome. Então, tipo, a gente desanimaliza, a gente desestrutura, a gente objetifica aquilo
dá até um conceito, uma sensação de que aquilo vem de uma árvore, né? Tipo, como se tivesse nascido, tipo, já nasceu já veio na embalaginha, assim, prontinho, não teve um animal ali. Então, o que acontece? Então, quando nós olhamos para um culto e entendemos que o culto, nós consumimos carne, nossa sociedade consome carne, vários outros cultos consomem carne. Dentro do cristianismo, do catolicismo, você tem no final do ano o consumo de uma carne específica, na Páscoa tem o consumo de outra carne. Você tem, se você é judeu, se você é islã, você tem a carne, né, foché e tudo mais, você tem você tem todo o consumo daquela carne em específico daquela propriedade. Mas aí, quando a gente está lidando com a Umbanda ou outras religiões de matriz africana, mas ele sacrifica animal, então gera o preconceito. Isso também é daquela estrutura racista que eu comentei no começo, no meio, né? Porque, peraí, a gente pode então o peru no Natal, mas a gente não pode a galinha na macumba. Sendo que muitas vezes aquela pessoa, ela pode até se tomar uma vegetariana, a pessoa é uma vegetariana, mas ela só consome a galinha da macumba por dentro do culto. Então, tipo, ela só consome, literalmente, ela só contribui para a indústria ou contribui com a morte do animal uma vez por ano. Então, essa pessoa, teoricamente, ela mata muito menos do que um cidadão comum que consome a carne toda semana. Então se for essa questão, essa é uma questão importante, a gente sempre tem consciência. Mas só para problematizar por fim essa questão, né, a gente tem isso com a morte e tal, com o bichinho e tal, é com muito respeito. E o animal não pode sofrer. E é uma regra dentro da religião, o animal não pode sofrer. Isso que eu ia perguntar, na hora do culto, é do culto, né? O cara corta o pescoço na frente de todo mundo ali e tal. Será que não é isso, essa agressividade? O que acontece? Existem duas questões. Existem uns idiotas ao longo do século XX que eles queriam realmente falar que era o cramunhão. Eu lido com um monstrão, eu incorporo o próprio Lucifer e tal. Uhum. Esses idiotas, eles criaram, né, com muitos livros, né, tals, com muito esforço de algumas pessoas, criaram que sim, que quanto mais dark side possível é melhor. Então criou sim, realmente. E alguma galera acreditou que é isso. Então, tipo, eu vou costurar, eu vou pegar a vaca, eu vou costurar a boca dela com seu nome dentro. Então, tipo, porra, primeiro. E deixar ela viva. Então, olha como esse animal tá sofrendo. Tá ligado? Porque é assim que vai fazer o mal mesmo na sua vida. Então, essa perversidade. Na boca do sapo, né? Tem da vaca, do sapo, tem tudo. Então, olha como. Então, esse pensamento escroto pra mostrar que é o dark side mesmo, isso é ruim. Isso é bem ruim. E é uma galera que comprou a ideia que, de fato, é assim que tem que ser. Agora, sobre o ato na hora do animal, agora, falando de uma coisa dentro de uma tradição religiosa correta, e aí eu tô colocando que, tipo, sim, esse outro está errado, não é assim que tem que ser. Agora, dentro de uma tradição do candomblé ou da umbanda, o animal, ele não pode sofrer. Então, tipo assim, a faca é extremamente afiada. E eu vou contar uma coisa que parece que é muito louca. Tipo, a faca é extremamente afiada e nem sente. Nem sente. Zup! Uma coisa que eu ia falar que é muito louca, que é assim, eu, já segurando o frango, você começa a rezar, o frango entra em transe, cara. O frango entra em transe. A pupila do olho dele dilata e ele para, ele fica olhando pro nada, assim. Então, tipo, na reza. Já pensando, fudeu. não pensa isso. Mas o que eu acho? A atmosfera, todo o ambiente que tá ali é justamente, tipo... Cara, não, o animal ele não pode sofrer, e isso é fato. E tudo que vai acontecer ali dentro, astralmente e ali, é pensado para que não seja uma maldade com uma outra vida, sabe? Entendi. É bem complexo, é bem complexo. E eu falo do transe, tipo, e não é brincadeira, é real mesmo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, tipo, sei lá, casas do interior, onde que a mulher ou o homem vai cortar uma galinha pra cozinhar,
E aí ele, às vezes, ele quebra o pescoço e deixa ela se debatendo, ou ele corta e deixa ela... né? Porque, enfim... Mas não é assim que é feito. Não é nesse contexto. Porque ali é uma galinha de um jeito plaft e ela sente dor, então ela grita. Aqui não. E, como eu falei, um processo antes, assim, você vê a galinha do jeito que ela é na casa anterior, e você vê como é que é a galinha no processo, ela entra em transe antes. Então, tipo, como? E não é ninguém que fala, galinha, você vai. Não, é tipo, você tá segurando ela aqui, ela tá. Aí você começa. Aí ela já. É muito louco. É impressionante. É impressionante.